Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. O podcast Geração Sustentável tem foco em apresentar informações sobre ESG, sigla em inglês que trata dos aspectos ambiental, social e de governança, que podem ser aplicados nas empresas e no nosso dia a dia. Aqui no podcast, eu converso com técnicos na área de sustentabilidade e que agregam valor à sociedade. Hoje, eu converso com o professor Nelson Ari Canabarro de Oliveira. Ele é professor da UTF-PR, leciona gestão da qualidade e empreendedorismo, é auditor da qualidade ISO 9001, consultor empresarial, colunista do jornal Diário dos Campos. Ele também é presidente e fundador da Associação dos Amigos do Hospital da Criança de Ponta Grossa. Ele foi criador do projeto Menarca, de promoção à saúde da menina, premiado pela Unesco em 2003 e pelo Programa Nacional, pelo PNUD, em 2005. Coordenou o projeto Ecomoradia em Tibagi para a construção de casas populares. Coordenou o projeto Casa Brasil em Ponta Grossa. Coordenou o núcleo ODM Brasil dos Campos Gerais. É membro fundador e presidente do Observatório da Inclusão para cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele é cofundador da startup DevHops, criadora do aplicativo Vacina Card. Então, temos aí uma fera para conversar com a gente. Olá, Canabarro. Podemos chamar de Canabarro, sim, né? Sim. Ou professor Canabarro, né? Professor, tudo bom, professor? Me chama. Tudo bem, Carol. Eu estava escutando você falando aí, fiquei pensando, nossa, eu era muito desocupado para fazer todas essas coisas. É como se agora tivesse muito tempo também, né? Nesse tempo aí, ainda trabalho, né, com ações na comunidade, né? Mas escutando esses projetos todos que do passado, é interessante, né? Ver como Deus coloca oportunidades na vida da gente sem a gente esperar, né? Muito bom, prazer, obrigado pelo convite, né, de vir aqui no seu podcast, Geração Sustentável, falar sobre o eixo da governança do ESG, que a gente tem se reunido e discutido na Associação Comercial já há algum tempo. Mas acho que antes da gente conversar, fale um pouquinho mais sobre o Nelson Canabarro mesmo. Professor, como que você chegou à tua história de carreira, né, e o trabalho na governança? Por incrível que pareça, eu me criei aqui próximo ao estúdio. Embaixo tinha uma favela aqui atrás e eu morava dentro da favela quando era criança. Na região de Uvaranas, aqui em Ponta Grossa. Quando a Vila Princesa era a favela da cidade, eu morava na Vila Princesa. Agora deslocou um pouco. Agora isso, já tá grande aqui, né? E eu estudei aqui no General Osório, fiz até a 7ª série no General Osório, fui pro Borel, depois fiz a 8ª série, aí Regente Feijó e o EPG, e depois Federal de Santa Catarina. Então essa é a minha formação. Com 12 anos de idade, eu escolhi a minha profissão, aqui no General Osório, inclusive eu estava aqui no momento que isso aconteceu. Olha que bacana. Então, a gente teve uma aula de uma matéria extinta já, que chama Educação Moral e Cívica, que atualmente não tem nem valor, né, no país. Hoje, infelizmente, não tem valor. Complicado. E aí, nós tivemos uma aula sobre carreiras e profissões, eu estava na 6ª série. E aí, lembro que a gente saiu, eu, Marquinhos e a Kelly, conversando sobre o que fazia no futuro, né? E eu falei assim, que gostaria de ter uma profissão que eu tivesse sempre cercado de pessoas, assim, por tudo que é lado, sabe? Olha que bacana. E a hora que eu falei isso, o nosso professor de Educação Física saiu da sala dos professores, aqui no General Osório, e cercou de criança em volta dele, que era um professor muito querido, o professor Gilberto.
E aí foi ali que eu falei, eu quero ser professor. Então decidi ser professor com 12 anos, nunca mais tirei isso da mente, sabe? Me formei em física, né, que a minha formação de origem é física, licenciatura em física para atuar como professor de física. Entrei na sala de aula em 1992, lá em Reserva, que eu ia daqui para lá para dar aula. Olha só. Na rede estadual. Era acadêmico ainda, eu entrei na UEPG em 1990 e colei grau em 1994. E em 90, o curso de física era de 5 anos. Em 92 eu consegui aulas pela rede estadual, pedi demissão do meu trabalho, que eu trabalhava numa metalúrgica aqui em Ponta Grossa, na gerência financeira. Olha só que beleza. Eu pedi demissão. Físico fazendo gerência financeira. E eu pedi demissão para ganhar metade do salário que eu ganhava, mas sendo professor já, indo para a reserva lá da aula. E eu fiz os 3 últimos anos do curso de física, faltando 2 noites de aula, estudando sozinho, estudando em casa, né, para poder exercer a profissão que eu escolhi, né. E quando eu comecei a dar aula, eu percebi que aquilo era o meu lugar mesmo. Então, cada vez que eu vou para a sala de aula, eu sempre brinco assim que eu não estou trabalhando, que é um momento de relaxamento, de fazer relações, né, sociais e desenvolver gente, então é muito bom. Está no meio, né? Eu sempre digo que professor, eu acho que é o título que a gente carrega com mais orgulho, né? E todo mundo sabe o que eu faço e pouca gente sabe o meu nome, por engraçado, né, que a profissão fica maior que a gente. Então aí eu trabalhei durante muito tempo, 3 anos eu trabalhei na rede estadual. No ano que eu colei grau, eu passei no concurso do antigo Cefet, que depois virou o TFPR, então eu entrei lá em 1995 como professor de física. E trabalhava paralelamente na iniciativa privada. Então, eu fui professor do CEPAM, do São Luís, dei aula no Sagrado Coração. Fiz um monte de trabalho voluntário nesse período também. E aí, fiquei no CEPAM por 20 anos, era coordenador da escola. Fui diretor da Rádio CBN aqui em Ponta Grossa. Fui diretor da Secretaria dos Comércio, da prefeitura nossa aqui. Gerente de desenvolvimento no CDS Ponta. Na FEPOM, nossa, fez muita coisa, assim. Não para quieto, né? E sempre com ações, assim, voltadas, né, à liderança. Então, isso foi me dando esse conhecimento, né, que se perguntou como que fui parar na governança, no eixo de governança. E eu sempre falo assim, que, na verdade, o meu eixo mais forte é o social, porque todos esses projetos que você leu aí... São projetos sociais, né? Desenvolvimento social. Eu fui premiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na área social. Na época que eu recebi o prêmio lá em 2005 pelo projeto Menarca, era um prêmio por empoderamento feminino. Olha que diferente, né? Nossa. E era uma época que ninguém falava disso, era um assunto ainda emergente, a questão do empoderamento feminino. E o projeto Menarca, que eu comecei em 2002... Foi 2005 o prêmio dele, né? Foi 2005, então... E o projeto eu comecei em 2002, mas... Eu não tinha isso em mente, mas era um projeto... Não se falava muito nisso, né? Na época. Não se mas falava. A forma como eu desenvolvi o projeto, ele se tornou um projeto de empoderamento feminino. Que então, interessante. Foi aí que eu ganhei o prêmio da ONU e acabou dando projeção internacional para o Menarca e tudo mais, né? E aí, ao longo do tempo, com todas essas ações, fiz Casa Popular, veja que tudo a ver, né, com professor de física. Mas quando tem isso na veia, não tem o que segura, né? Vão aparecendo os projetos e a gente vai participando, o não diz não. O prêmio da ONU foi decisivo para isso, para todas essas coisas. Por quê? Porque quando eu recebi o prêmio da ONU pelo projeto Menarca, eu recebi também um convite da FIEP de Curitiba, aqui da sede da FIEP, para organizar aqui um grupo de voluntários em torno dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi o prêmio que eu ganhei, ODM 3, que é a promoção era a promoção da igualdade entre os sexos, né? E valorização da mulher. E eu comecei a organizar esse grupo de trabalho na região, trazendo junto com a Associação dos Municípios dos Campos Gerais e tudo mais, e nós começamos a trazer aqui todos os projetos que existiam na região de desenvolvimento local para discutir e dar visibilidade e tudo mais. Foi muito bacana, eu fiquei 5 anos à frente do núcleo dos Objetivos do Milênio, e com isso eu conheci projetos na região fantásticos, e eu conheci em Palmeira, na Associação Menonita, a questão da produção de tijolos ecológicos. Daí fui lá, aprendi com os alemães lá como é que fazia isso, e ensinei um grupo de mulheres lá em Tibagi, que não sei nem como é que fui parar lá, e mulheres todas do Bolsa Família, gente bem... A ocasião, né, leva a gente até o E aí local. Constituímos uma associação lá de construção de casas e fizeram um núcleo habitacional, basicamente.
Você veja que bacana, E né? casas eram 36 metros quadrados entregues por R$ 9.000 para as famílias. Então era um negócio bem legal. E tudo voluntário, todas as atividades voluntárias. Né? Então esse prêmio da ONU me permitiu isso, sabe? Conhecer muita gente boa que faz a diferença assim, localmente e que às vezes ninguém dá valor. E com os objetivos do milênio eu conseguia dar visibilidade para esse povo aí, sabe? Essas pessoas que estão lá dando seu tempo e tudo mais. Bom, aí eu fiz um mestrado em engenharia de produção. E o mestrado em engenharia de produção e paralelamente fiz a formação na área da qualidade, como auditor da ISO 9001. E essas duas áreas de estudo abriram para mim a mente relacionada à gestão de negócios. Por quê? Porque na formação em física, a gente não fala de produção. Você está falando de ciência, está formando cientista, Ciência, professor. a técnica, né? Matéria exata ali, né? Você não tem nem sentido ficar falando de mercado produtivo e tudo mais num curso de formação de professor de física. Então era uma realidade muito distante. E eu lembro que quando eu comecei o curso de auditor da ISO, era uma parceria com o pessoal da Alemanha, e eram os alemães que estavam já no Brasil há algum tempo, mas falavam que era alemão lá do Mr. Magoo, lá, assim. E aí, aquele português lá, arrastado. E eu lembro assim, que a primeira pergunta no curso foi assim, quantas pessoas moram em Ponta Grossa? Na época era 240 mil, coisa assim. Daí, 240 mil pessoas. Quantas toneladas de trigo vocês acham que teve que ser industrializada para produzir pão francês para todas as pessoas hoje em Ponta Grossa? Essa foi a primeira pergunta do curso. E eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Daí ele foi ampliando, né? E com um monte de projetos sociais também, né? Aí eles vêm na veia com uma pergunta. Assim. Porque é da produção, né? Uhum. E aí, aí ele aumentou, né? E se a gente pegar o estado do Paraná? Se a gente pegar o Brasil, a América do Sul e o mundo inteiro, supondo que todas as pessoas tenham acesso a ter um pão francês na mesa, né? Tem condições de pôr um pão francês para tomar um café da manhã. Quantas milhões de toneladas de trigo precisam ser industrializados todos os dias para que esse fenômeno de ter um pão francês na mesa de cada pessoa aconteça? Daí ele falou, mas ainda vai o açúcar, o sal, o fermento, né? O gás que é consumido para assar o pão, todos os insumos, né, que são utilizados para fazer a produção do pão. Ele falou, então, quando você começa a estudar a área da qualidade, você tem que garantir que todas essas toneladas e toneladas sejam produzidas dentro de um padrão de conformidade que o cliente possa utilizar, que ele não tenha que fazer retrabalho, não tenha que ter descarte, porque daí afeta o meio ambiente. E foi assim que eu fiz a minha entrada na questão de gestão mesmo. Mas é uma provocação interessante, né? Uma demonstração interessante, porque daí faz você realmente pensar, né? Eu lembro que naquele ano a Tetra Pak tinha produzido 140 mil quilômetros de embalagem, a Tetra Pak Ponta Grossa. E eu lembro desse número porque eu estava orientando um TCC lá dentro. E esse TCC eu tive conversa com vários, assim, com quem dá aula no Cefet e no UTFPR. Tem acesso. Tem aluno espalhado por todas as indústrias aí de Ponta Grossa. Né? Então, eu tive essas informações a respeito da produção da Tetra Pak, e 140 mil quilômetros dá 3 voltas e meia na Terra, pelo Equador. Que o diâmetro, a circunferência da Terra é 40 mil quilômetros. Então, são 3 voltas e meia na Terra de embalagem de leite saído de Ponta Grossa. Entendeu? Então, são números assim que a gente não consegue conceber naturalmente. Você está ali, você vê o teu universo, né? Então, a partir dessas provocações aí, desse treinamento que eu fiz, na época coordenador da qualidade, que eu comecei a ter essa visão de escala, de impacto, de necessidade de resultado da empresa, ter lucro, né? Que a empresa precisa ter uma saúde financeira muito forte para manter a economia rodando, manter os empregos. E a partir disso, então, comecei a trabalhar com a associação comercial, e me enfronhei num outro nicho, né, que seria da gestão empresarial. Então, fui fazer outras formações para aprender a fazer planejamento estratégico. Então, eu faço consultoria com isso, né, na área da qualidade, na área de planejamento estratégico, desenvolvimento de liderança. Então, foi aí que eu fui entrando nesse ramo que hoje você me convidou lá para a nossa Câmara. É Câmara? Não. Comitê, ESG. Comitê e ESG no eixo da governança. No eixo da governança.
né? E sendo que... Inclusive porque é uma pessoa que se destaca na cidade voltado para esse assunto, né? Então, mas foi a partir disso. Isso aconteceu em 99. Essa formação na área da qualidade eu fiz em 99. E foi lá que eu tive essa mudança de mindset, entendeu? De entender sobre o mercado produtivo, como que é, principalmente o setor industrial, que é a transformação, é a origem de tudo, né? E que se a indústria vai bem, o resto vai bem. Com certeza, né? Não. Ela estando bem ali. E aquela história, não é uma indústria sozinha, uma depende da outra, né? Exato, é Então, toda uma cadeia produtiva. Fala-se no agro, mas precisa também ter a visão da indústria, e a indústria, se não tiver uma governança adequada... Exatamente. E aí, né, com esses trabalhos todos na área de gestão, como consultor e tudo mais, tive empresa, fui sócio de uma fábrica de imóveis, sócio também de uma empresa de consultoria e treinamento. Nessa área da gestão, então o que a gente acaba encontrando, né? A gente acaba encontrando muita empresa sem empresário. Tem dono. Tem uma diferença. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A diferença básica é a seguinte, o empresário... Da empresa dono, e do dono. São 3 elementos, é o empreendedor, o empresário e o dono. São elementos diferentes. O empreendedor, praticamente todo mundo é. Então, em algum nível, todos são empreendedores, porque a gente tem uma visão errada do empreendedorismo, que é achar que empreendedorismo é abrir negócio. E não é. Não é só isso. Então, por exemplo, você quer casar, é uma empreitada. E se você não for empreendedor, você não arranja nem a namorada. Porque você tem que ter ali Verdade. a atitude, a iniciativa de achar alguém e convencer que você é o melhor para essa pessoa. Vai fazer uma faculdade, é um empreendimento. Então, por que muita gente abandona a faculdade? E abandona no começo, não abandona no final. Porque são pessoas que têm a iniciativa, porém não dá continuidade, não tem a disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, não tem o espírito empreendedor. Porque o empreendedor é aquele que assume uma empreitada e vai até o fim. Ainda mais uma graduação, né? Que é dificílimo. Eu escrevi uma série de livros, 9 livros sobre empreendedorismo para crianças, sabe? Para a rede de ensino ao PET. O nome que negócio é esse? Eles usam na rede deles, né? E assim, eu coloquei uma definição minha de empreendedor, que é aquele que faz. Faz o quê? Faz o que tem que ser feito na hora que precisa fazer. Entendeu? E é pouca gente que tem esse espírito Sim, com certeza. de identificar as coisas que precisam ser resolvidas e vai lá e resolve. Então eu sempre falo na universidade, né? Se querem ter um baile de formatura, tem que ter empreendedor no meio. Porque se não tiver nenhum empreendedor, não vai ter baile de formatura. O baile de formatura não brota. Vai ter que ter uma comissão, vai ter que ver jeito de arrecadar dinheiro, vai ter que ver empresa que organiza a festa, vai ter que ver roupa, fotógrafo. É um empreendimento. E eles colocam um outro nome, tipo uma comissão de formatura, né? Mas são os empreendedores que não estão ali trabalhando. Eu fazia um programa de entrevista no Diário dos Campos, né? E eu estava entrevistando uma ex-aluna minha que ela... É uma história bem interessante, sim, que não veio ao caso agora, mas ela se formou em Geologia na Federal, contra a vontade de toda a família. E eu lembro que eu era bem amigo, assim, da família, sabe? Eles me chamaram, ela tinha muito respeito, fui professor de todo mundo na casa. Me chamaram lá, você tem que aconselhar a fulana para ela fazer outra coisa, que ela não tem emprego para geólogo. Daí eu lembro que eu falei assim, vocês querem que eu diga o que eu penso ou o que vocês querem que eu fale? Não, a gente confia em você. Então tá bom. Aí eu falei, fulana, vai lá, seja a melhor geóloga. Siga o teu coração, vai lá, arrebenta, seja a melhor geóloga que você puder. Né? E ela foi e se tornou a melhor geóloga. E daí ela estava me contando, estava entrevistando, que daí ela foi selecionada para fazer uma etapa do doutorado na NASA. Foi selecionada pela NASA para fazer... Era o conselho que ela precisava, né? Mas assim, não imaginava todo esse desdobramento. É só porque eu acredito que se você está fazendo o que você quer fazer, você vai fazer com mais vontade. Né? E aí, eu lembro que ela falou para mim assim, o meu irmão é empreendedor. Eu falei, você foi a única brasileira selecionada para fazer uma etapa do doutorado na NASA. Você foi selecionado para fazer doutorado na escola que o Einstein estudou. E você acha que você não é empreendedor? Você só não tem um CNPJ, mas empreendedora você é. Então, o empreendedorismo ele tem que ter essa visão diferente, sabe? Porque aí você vai formar pessoas proativas, vai ter funcionários muito bons que têm comportamento empreendedor, apesar de não ser dono de uma empresa, né? Consegue contribuir para a empresa como se a empresa fosse dele. Você vai ter médico empreendedor, vai ter professor empreendedor. Aí a gente vê assim, o professor de empreendedorismo nunca empreendeu nada. Não é empreendedor, está ensinando empreendedorismo. Que empreendedor que ele vai formar? Não vai formar nenhum empreendedor, que não está no coração dele. Então, aí, né,
O que que eu aprendi nesse tempo? Então, o empreendedor é esse cara, apaixonado, que vai lá e, putz, acredita, idealista, inclusive abre uma empresa. E no começo, e você deve conhecer vários assim, ele faz de tudo. Ele chuta no gol, ele defende o gol, ele bate o escanteio, vai cabecear. Apita o jogo. Ele compra, ele vende, ele produz, ou seja, no começo é assim, daí ele começa a crescer. E começa a pôr gente, vem a esposa, vem um filho, vem um amigo, vem não sei quem, começa a crescer. Daí chega uma hora que ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que sair do negócio. Ele tem que ser um administrador. Ele tem que fazer a formação dele para aprender a fazer a gestão do negócio. Porque os problemas que eram pequenos quando a empresa era pequena, se não tiver governança, vão ficar grandes quando a empresa for grande. É como pegar um balão de borracha, que tem um furo ali, você estica o balão. O buraco, e tiver um furinho ali, o buraco vai crescendo junto. É o mesmo fenômeno que vai acontecer nas empresas. Se você tem um problema de fluxo de caixa quando é pequeno e crescer, você vai ter um problema de fluxo de caixa quando for grande. Só que o problema vai ser maior. Se você tem dificuldade de contratar pessoas talentosas quando é pequeno, você vai ter esse problema quando for grande, a não ser que você faça uma linha de corte. É a profissionalização. Você tem que deixar de ser empreendedor para ser empresário. Tá e certo? essa visão é complicada, né? É complicado, porque além de tudo a pessoa tem que ter muita disciplina, muita vontade para conseguir fazer essa mudança. Desprendimento também. Porque o negócio dele cresceu do jeito que ele fez. E chega um momento que ele tem que pôr uma pessoa lá que vai decidir coisas que ele decidia sozinho. E ele tem que ter confiança nessa pessoa, tem que depositar confiança. Por isso é que a governança tem que ser a base do processo. E o dono é uma pessoa que não é nem empreendedora e nem empresário. Ele simplesmente é um investidor. Então ele é dono daquilo, ele não se envolve com nada, ele só quer o resultado financeiro e custe o que custar. Então o comportamento de dono é o mais difícil de você conviver. Porque se eu sou dono, é meu e eu faço o que eu quiser. Se quiser pôr fogo, eu coloco fogo. Tipo o dono da bola. Tipo o dono da bola. Então, são esses três perfis, né? O empreendedor precisa sempre. Porque o empreendedor, para fazer tudo na vida, tem que ter empreendedor. Senão, não sai. Esses projetos, por exemplo, construção de casa, né? Vou pegar um aqui em Ponta Grossa, lá, o Casa Brasil. O que é o Casa Brasil? O Casa Brasil foi um projeto que eu fiz lá no Jardim Paraíso. Então, eu apresentei para o CNPq uma proposta e escolhemos, eu e o professor Simão, não sei se você lembra dele, Simão Stasizak, escolhemos o Jardim Paraíso porque era o bairro da violência na cidade e do tráfico de drogas, há muito tempo atrás. Então, todo dia aparecia no Joselito, nos jornais. Pareciam problemas diretos. Jardim Paraíso. E o que consiste o Casa Brasil? É um espaço que o governo financiava um telecentro de informática, um laboratório de metro reciclado para aprender a fazer artesanato, um laboratório de conserto de computador, um laboratório para gravação de CD e DVD, uma biblioteca multiuso e uma videoteca para fazer sessões de cinema. Então, esse era o pacote, né? Uhum. Então, nós fizemos esse projeto lá, o Simão ficou 1 ano e eu fiquei 8 anos conduzindo lá. E nós escolhemos, dentro do Jardim Paraíso, o pior lugar de todos, que era um ginásio de esportes abandonado, bem no meio da vila, que era um ponto de tráfico de drogas. Tem uma praça, uma rotatória ali, né, na vila. Os traficantes fizeram um buraco nos 4 cantos, porque a polícia vinha por um lado e eles corriam pelo outro. Então era um antro. E a vila, dali para baixo, 6 horas da tarde, acabava. Que ninguém mais saía de casa, tinha medo, não tinha comércio, não tinha nada. E dali para cima era outra realidade. Então nós fomos ali, nesse lugar, e colocamos a Casa Brasil nesse lugar. E começamos a oferecer para as crianças da comunidade a formação de informática, acesso ao Orkut, que na época era... E tiveram dificuldade para instalar? Nenhuma. Nunca. Nós fizemos reuniões com todo mundo. Né? Não, nós fizemos reunião com todo mundo. Ah, sim. Pedimos, inclusive, que convidasse, né, colocasse no meio lá o chefe do tráfico, para eles entenderem que a gente não estava lá para competir nem nada, né? E sim, era um projeto. Ficamos lá durante projeto social, né? Durante todo o tempo que eu fiquei lá coordenando o Casa Brasil, nunca sumiu nenhum lápis de dentro. Olha que bacana. E aí, o que nós fizemos? Fomos na comunidade procurar empreendedores locais. Pessoas com perfil empreendedor para fazerem parte da Casa Brasil. Então, eles eram nossos bolsistas. Eu tinha que fazer uma parede e contratava o pedreiro da vila. Tinha que pintar, contratava o pintor da vila. E os bolsistas, em vez de trazer lá da UTFPR, eu pegava na comunidade, mas com perfil empreendedor. Como é que a gente identifica isso?
Você vai numa comunidade pobre, você vai ver casas destruídas, cheias de lixo, e vai ter uma bonitinha lá. Pintado, com a cerca no lugar, grama cortada, caprichada. sem lixarada, sem cachorrada. E ali você tem umas pessoas vivendo ali com um perfil diferente da comunidade. Se ele Empreenderam entra... o cuidado da casa deles. Foram diferentes Exatamente. Até da maioria. São pobres iguais aos outros, estão na pobreza iguais a todo mundo, mas tem um comportamento diferente. E esse comportamento diferente mobiliza as outras pessoas. E se esse do comportamento diferente entra no projeto, o projeto avança. Porque ele está na comunidade, ele fica 24 horas por dia lá dentro, e ele mobiliza os outros, que a gente não tem essa capacidade. Eu não morava no Jardim Paraíso. Então ali eu fui aprendendo essa questão do empreendedor, é aquele que faz. Entende? Você não precisa estar numa empresa, não precisa ter dinheiro, não precisa nada. Se você tem um perfil empreendedor, você vai fazer coisas grandes na vida, se as pessoas não acabarem com a tua atitude, com a tua iniciativa e com a tua motivação. Isso é uma base da governança, né? É uma base de governança. Acho que é o início ali de tudo, né? Exato. Tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor, porque senão não tem negócio, já é um elemento. Né? Então, governança a gente lembra da empresa, mas serve para a prefeitura, serve para um hospital, serve para direção, né? Exato. E a governança dentro do ESG, na minha opinião, é o ponto de partida. Porque não adianta ficar falando em social e ambiental se a tua empresa está uma confusão, está um caos, está com reclamação do cliente, devolução de mercadoria, inadimplência, funcionário, rotatividade de pessoal, ou seja, você não domina o teu negócio e vai propor que você tenha uma atuação social e uma atuação preocupada com o meio ambiente. Então, primeiro organiza a casa. Então, na minha opinião, não é ESG, é GES. Você parte da governança, porque aí você estruturou a tua casa, você tem uma visão estratégica, tem gestão da qualidade para garantir padrão de produto e serviço, tem gestão de pessoas, que você vai garantir o perfil adequado da mão de obra e tudo mais, tem gestão financeira, que não é só o fluxo de caixa, ou seja, tem uma estrutura bem organizada de finanças. Aí você cria uma base, tem uma visão de longo prazo também para o negócio, você cria uma base para poder investir no social e começando por dentro, que é importante. Olhando para dentro da casa, né? O social é interno. Eu estou lá distribuindo cesta básica e tem funcionário passando fome. Não tem sentido isso, né? Então não é uma visão. Algum problema na família que precisa... Estou com um programa de combate à violência e não pergunto para os meus funcionários como que está a casa deles. Então, aí eu vou para o social, que é interno. Primeiro, os meus funcionários têm que ter condições de vida. Eu trabalhei muito tempo em escola particular e eu falava assim, é impossível para mim acreditar que nós não temos os filhos das zeladoras do porteiro sentado aqui de graça. Então, lá numa escolinha, lá não sei aonde, entendeu? Só porque eles não podem pagar. Para mim é inconcebível isso. Mas tem custo? Não tem custo. Você pôr uma cadeira a mais, não custa nada. Não dá diferença. Não dá a menor diferença. Então, até porque não tinha ninguém sentado nela, né? A cadeira fica vazia, mas então, a dificuldade em ter essa visão, né, da questão social. É olhar social. para dentro, entendeu? Você olha para dentro. Meu povo está bem. O meu povo tem condições de vida. Meu povo consegue fazer uma viagenzinha curta de férias, 2, 3 dias na praia. Tem comida na mesa o mês inteiro. Essa preocupação é o social e tem um vínculo forte com a governança. É isso, a gente conversa, sempre fala muito, né? Que muitas vezes, a gente fez uma doação de cobertores, a gente fez doação de pão para uma comunidade longe até do local onde está instalada a empresa. E eles entendem que isso seria, né, a questão social. Então tem muito paradigma ainda para ser mudado, né? Tem, e assim, isso aí é filantropia. E a filantropia não muda a realidade de ninguém. Infelizmente, né? Eu fiz nesse monte de formação minha, uma formação de um programa que foi criado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que ele chama de negócios inclusivos. Então é mais ou menos assim, a responsabilidade social começou com filantropia, responsabilidade social, e o nível mais avançado que eu conheci foram os negócios inclusivos. Basicamente, o que o Bill Gates e a esposa dele faziam? Reuniam lá os milionários e bilionários dos Estados Unidos, e pegava uma fortuna de cada um deles, tipo, cada um entrava com 1 bilhão, que para eles é
Dinheiro de pinga, né? Não vai para Daí eles o martelinho ali. Isso acontece até hoje. Então eles vão lá em Bangladesh, por exemplo, que é um país extremamente pobre e extremamente populoso. E aí pegam pessoas que estão vivendo na pobreza e na extrema pobreza, com foco em mulheres, porque não é por sexismo, e sim porque quando a mulher tem família, ela primeiro dá de comer a família e depois ela pensa nela. O homem, muitos invertem isso. Passa no boteco, bebe, enche a cara e vai para casa. E daí no final do mês, o dinheiro dele fica no boteco. Falta o dinheiro, né? Então é uma corrente que essas fundações de grande porte adotaram de investir nas mulheres. E eles vão nesses países, nessas comunidades e desenvolvem empreendedores. E financiam o negócio. Sem juros, a pessoa tem que devolver o dinheiro, mas tipo assim, você vai trabalhar 10 anos com esse dinheiro, daí você vai pagar em 10 anos sem juros. E esse dinheiro que você está pagando é usado para fazer outro empreendimento. Isso chama de negócio inclusivo. E daí, para fechar o circuito, né, então o que eles fazem? Eles desenvolvem uma comunidade empreendedora e pegam uma grande corporação que vai comprar essa produção a preço justo, não exploratório. Então eu achei, quando eu fiquei sabendo dessa metodologia, eu achei fantástico. Eu fui fazer uma formação e, por exemplo, esse projeto de moradia lá em Tibagi foi um negócio inclusivo. E dadas as proporções, o projeto feito no Jardim Paraíso também, né? Só a diferença do Jardim Paraíso ali, ele é mais responsabilidade social do que negócio inclusivo. Eu fiz com a Maciça, que não tem mais, que era Arauco, um outro negócio inclusivo, que a gente fez o seguinte: a gente pegou um grupo de costureiras, e essas costureiras aprenderam a fazer o uniforme da Maciça, que daí quebrou o vínculo de compra corporativa, né, que é para baratear, e pegamos toda a verba de responsabilidade social da Maciça para investir nesse negócio, que funcionava para Ponta Grossa e Montenegro, que tinha a fábrica lá. Então eles investiram na qualidade e no desenvolvimento das mulheres. No primeiro ano eles pagavam o dobro do valor do uniforme. Então vamos supor que uma camisa no corporativo custava R$10 e eles compravam dessas mulheres por 20. Para quê? Para elas terem capacidade de investimento. E eu fazia todo o processo de gestão das costureiras, e voluntariamente, né? E a Maciça fazia o processo de desenvolvimento da qualidade. Olha que beleza. Então isso foi no primeiro ano. No segundo ano, eles compravam por 50% mais alto do que o preço de mercado. Porque elas tinham que ter ganho em qualidade e produtividade. Então elas aumentariam a escala. E no terceiro ano eles tinham que chegar no padrão do mercado. Então eles recebiam um investimento em 2 anos, e no terceiro ano a Maciça continuava comprando os uniformes, e só que tinha que acompanhar o preço do mercado. Ou seja, Mas daí elas já estavam se sustentando, né? 2 anos de desenvolvimento do negócio. Então isso é um negócio inclusivo, porque daí a empresa veio, investiu e comprava a produção. Mas essa questão do projeto inclusivo tem que ter, né? O empreendedor tem que ter a pessoa para nortear. Tem que ter o empreendedor. Mas se a Senão, empresa... na hora que a empresa cai fora, acaba o negócio. E se a empresa não tiver sensibilizada a atuar nessa parte, então, voltando de novo, né? Se a governança não quiser, se a direção não quiser fazer, o projeto não sai, porque eu estou pagando mais caro. Né? Independente de onde ia o dinheiro social. Ele vai olhar né? isso. Daí, agora veja o resultado que trouxe, né, para toda uma comunidade. A Maciça não teve um gasto a mais. Ela pegou o que eles iam investir social, né? em responsabilidade social, eles trouxeram para o negócio inclusivo. Mas aí é que está a visão da pessoa de poder entender Outro isso, da exemplo direção. foi né? o Sacolona. Lembra do Sacolona, da Rodonorte? Sim. O Sacolona fui eu que iniciei como a PROSAR, Associação para a Produção de Sacolas Retornáveis. E aí a Rodonorte tinha um problema, que eles produziam os banners, né? Não pode descartar. Então eles tinham 2 barracões alugados para guardar banner usado. Aí eles ficaram sabendo, a Simone Suzin, inclusive, que é aqui de Ponta Grossa, ficou sabendo do Aprosar, que a gente fazia saco de ráfia, em parceria com as panificadoras, que jogavam fora. Então a gente fez sacola retornável do saco de ráfia. E ficou sabendo, e fomos lá, deu certo. E a Rodonorte investiu bastante nesse povo. Investiu em marca, treinamento, divulgação. Acredito que a Rodonorte investiu mais ou menos R$1 milhão no Sacolona. É um projeto grande. E é um negócio inclusivo. Mas está dentro da estrutura de governança. Aí você desenvolve a comunidade local. Porque quando eu distribuo cesta básica, eu não desenvolvo nada. A pessoa que precisa... Você mata a fome, não que não seja importante. Você mata a fome. Sim, mas não desenvolve o local. O mês que vem ela precisa da cesta básica de novo. Quando se faz um trabalho de empreendedorismo, você muda as pessoas. Entendeu? Você muda.
As pessoas nunca mais vão ser as mesmas, porque elas passaram por um processo de desenvolvimento e vai desenvolver a comunidade. O Casa Brasil fez isso. Tiramos a criançada da rua, ficava no contraturno da escola dentro da Casa Brasil, fazendo curso de informática, curso de artesanato e tudo mais, saíram da rua. A vila, você vai lá hoje, ela tem vida até o final dela. Tem, é bem diferente. Bem diferente. E quantos profissionais bons não saíram dali também, né? Exatamente. Então, e aí assim, o que isso tem a ver com governança? Tem tudo a ver. Porque quando você tem uma gestão adequada, eu até fiz uma imagem aqui para evitar esquecer, né? Mas basicamente a governança ela vai ter que abranger tudo isso aqui, ó, que eu vou falar agora. Você vai ter aqui, ó, você precisa estar com conformidade legal e compliance. Hoje em dia você tem que falar disso. Então, Lei Geral de Proteção de Dados tem que estar de acordo com ela. Então, toda a conformidade da legislação. Boas práticas de negócio. Então, o que se fala muito, o que é boas práticas de negócio? Você garantir o lucro, por exemplo. Tem que garantir. Você ter gestão financeira adequada. Você fazer negócio competitivo. Entendeu? Não explorar as pessoas. Então, isso é boas práticas de negócio. Foco na cadeia de valor, não só no produto. Então, por exemplo, né, você ter produtos que você pode fazer subproduto, é cadeia de valor. E aí você consegue desenvolver novos mercados e tudo mais. Gestão de riscos e oportunidades, inclusive, é um requisito da ISO 9001, que você tenha dentro do processo o levantamento de risco e oportunidade. E numa gestão estratégica de uma organização, riscos e oportunidades da ambiência, né, de negócio, o mercado, e o que ele oferece para você. Parcerias sustentáveis com provedores externos, então o teu fornecedor é teu parceiro, e você ter parceria com o teu fornecedor gera valor, porque uma boa gestão financeira começa numa boa compra, né, você já reduz o custo operacional. Gestão integrada, né, econômica, financeira e socioambiental. Comunicação corporativa interna e externa de alta performance, porque a gente vê, né, às vezes a empresa está passando por dificuldade e ninguém sabe. Às vezes tem uma produção fantástica, tem projetos maravilhosos e ninguém sabe. Internamente as pessoas não têm acesso à informação, não têm informação de novos mercados. Às vezes estão lá produzindo, que tem uns condenados, fazendo hora extra e ninguém sabe nem por quê. Então a comunicação, obviamente por níveis, né? O que pode chegar na produção, o que é estratégico, você ter isso definido claramente. Como é que você vai, junto com tuas partes interessadas, teus stakeholders, o que você vai apresentar de resultado para a sociedade, né? Para os investidores, para os fornecedores. Segurança da informação e proteção de dados. Então, esses elementos todos que eu falei aqui fazem parte de uma governança. Só que o que acaba acontecendo, né? Um foco muito grande no financeiro, que é extremamente importante. Não é vamos deixar o financeiro de lado. Porque muitas vezes, quando a gente fala até no pequeno empresário, né? Ali no pequeno, médio, ele precisa trabalhar com foco nisso. Só que hoje já mudou um pouco esse conceito e essa visão que o empresário tem que ter, né? Então, por exemplo, parceria com o provedor, com o fornecedor externo. Só tem um jeito de fazer isso. Conversando. Se aproximando, entendeu? E o fornecedor é uma parte interessada no negócio, é um stakeholder. Se eu tenho uma boa relação com esse stakeholder, eu vou fazer melhores compras. Vou ter uma garantia de qualidade na compra, uma garantia de um preço competitivo na compra, de entrega. E isso me dá segurança para o meu cliente. A hora que eu vou fazer o negócio com o meu cliente, eu tenho segurança. Quando falo aqui de você ter a questão da conformidade legal, que é, principalmente para o micro e para o pequeno, é muito difícil. A carga tributária é alta, né? E às vezes a pessoa esquece porque está fazendo tudo sozinho e vai ver lá, está com bolo de imposto. Eu já vivi isso, a pandemia fez isso com muita gente. A pandemia judiou muito, né? Judiou. Agora, você estava no dia que a prefeitura apresentou lá a parceria com a Secretaria da Fazenda? Estava lá? Estava lá. Então, aquilo lá vai ser uma quebradeira na cidade. Por quê? Porque foram 2 anos que as pessoas faziam qualquer negócio para continuar produzindo. Entendeu? E esse dinheiro virou pó. Está guardado. Eu não paguei imposto, o dinheiro está guardado para eu fazer uma viagem para o exterior. Não é isso. Então eu vejo assim, né? A gestão financeira é extremamente importante. Mas ela tem que estar integrada com o negócio, não exclusivamente ela. E tem que ser uma gestão financeira não baseada só no fluxo de caixa.
Então tem que ter uma gestão mais robusta da parte financeira para você poder trabalhar com previsibilidade, com regime não só o regime de caixa, né? Você trabalhar com o regime mais adequado ao processo. E geralmente quando você fala, né, em todos os processos, todas as exigências ali, né, que precisa ter, o pessoal comenta, né, isso aí são só para as grandes corporações. Não, ele pode ser adequado Exatamente. de acordo com o tamanho da empresa, né? Só que a pessoa tem E que ter uma visão, ela tem que conhecer, isso, né? Se começar a fazer isso quando a empresa é pequena, é mais fácil. É como você disse da bexiga, né? Exato. Porque daí você vai ajustando, você vai tem tomando a mesma proporção. Exato, tem uma estratégia de crescimento, você vai se organizando. Só que é aquela linha de corte. O empreendedor que abre um negócio, ele tem que sempre fazer análise crítica se ele já não está sendo o freio do próprio negócio. O que é ser o freio do próprio negócio? É verdade. Ele já passou a capacidade dele de fazer sozinho. Ele tem que pôr outras pessoas, tem que profissionalizar. E daí sair e ocupar uma função de CEO. Então ele está lá para ser o gestor do negócio, não o fazedor do negócio. E quem faz são pessoas com capacidade e qualificação. Já tem outras pessoas, né? Exatamente. E essa questão é muito interessante. O empreendedor, né? O empresário, ele buscar cursos, né? Para poder se especializar. Porque é muito difícil. A pessoa, quando ela começa com o negócio dela, aí vai fazendo E o fluxo de caixa está positivo. Fluxo de caixa, vai fazendo tudo ali, de repente o negócio está crescendo, ele começa a não entender ou quer manter da mesma forma que era antes. Exato. Não dá. você tem que buscar o conhecimento, né? Inclusive para ver o que já existe Curso, no mercado. Consultoria sempre ajuda. Porque o consultor ele vem com uma visão neutra, traz um monte de ferramenta, de coisas que às vezes você nunca viu na vida. Conhece, né? Bastante do assunto também. E ele vai te ajudar sempre. Né? E aí você vai ampliando a tua visão, você vai tendo tempo para fazer novos negócios, para abrir novos mercados. O problema de você estar administrando sozinho uma empresa, centralizando tudo, é falta de tempo. Também para expandir e saber o que você está buscando, né? Exatamente, saber para onde é que você está indo. Então, assim, será que é aquilo que eu quero manter? O problema é que no Brasil, veja, será que você e ele, você tem filho? Tem filho? Criança? Criança, 4 anos. 4 anos. Você já falou para ele ser empresário? Entendeu? Não falou, né? Então, nem nós que somos... Hoje já vai falar, né, Rodrigo? Nem nós que somos do mercado, a gente coloca na balança a possibilidade dos nossos filhos serem empresários. Entendeu? A gente pensa no emprego, numa carreira, não sei o quê, num concurso público, e não pensa na possibilidade de ser um empresário. Se a gente vai plantando isso nas crianças em casa desde pequeno, isso faz parte da balança. Então, ser um empreendedor no futuro é mais natural do que ele se descobrir um empreendedor de uma hora para outra. Entendeu? Porque a gente fala assim, você tem que estudar para você fazer uma faculdade, para ter uma profissão. O que a gente está incutindo na cabeça dele? Seja um empregado. É errado? Claro que não. Mas tem que ter o perfil empreendedor. Como você, né? Que foi professor. Então... Exato. Tem que ter o perfil empreendedor para que você faça a diferença na tua profissão. Então, né, seja o melhor. Ou queira ser o melhor, pelo menos, né? Sem querer me gabar, como dizia minha vizinha. Por que sou eu que você convidou e não foram outros professores? Entendeu? Ponta Grossa tem 12 mil professores. Por que você convidou a mim e não foi outro professor para vir aqui gravar o podcast com você? Você entende? Então, mesmo sendo um funcionário, o meu perfil é empreendedor. Aí você percebeu a minha existência e achou que vale a pena as pessoas escutarem as besteiras que eu tenho para falar. Faz a diferença. E realmente, quando está em trabalho, né, quando a gente está trabalhando junto com você, você já sabe fazer esse direcionamento. Mas isso não é uma coisa que você vê assim, não é só da questão do trabalho teu. É natural. Né? É do isso perfil. Acontece, é do perfil. Então, às vezes, a gente está até em algum grupo lá discutindo algum assunto, alguma coisa. De repente, o professor abre ali o pedido da palavra, vamos fazer assim, 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 e direciona. Então, é interessante você ter esse conhecimento e esse apoio, né? Sim. O empresário em si ter esse apoio quando ele quiser mudar, né, a gestão dele. Perfeitamente. Então, é preciso ter essa visão. O negócio pode ser para a vida inteira. E às vezes é do jeito ruim, né? Cheio de dívida, cheio de encrenca, cheio de confusão. Ele pode ser a fonte de riqueza para a vida inteira.
se você fizer a gestão da maneira adequada dele. Perceber o momento que você tem que deixar de ser empreendedor, aquela paixão desesperada que você faz tudo e passa a noite, vira escravo que no início é assim. Não tem férias, não tem... Vira escravo. A final família de está na semana. praia, você está aqui trabalhando, né? Até o momento que você tem que ser um empresário. Aí você vai profissionalizar a gestão, vai pegar pessoas de mercado que têm a competência adequada, vai delegar, vai desprender, porque o desprendimento é fundamental, né? Largar o osso ali, né? E vai poder tirar umas férias, por exemplo, lá de 15, 20 dias na praia, sabendo que tua empresa está rodando. Aí algum microempresário pode pensar, isso não funciona. Daí eu falo assim, a Tetra Pak, o dono está na Suécia, a Belgotex, o dono está na Bélgica, a DAF, o dono está nos Estados Unidos. E você acha que essas empresas não estão funcionando? Funcionam da mesma forma, né? Perfeitamente. E elas começaram, né? Algum dia, em algum momento, lugar, algum momento teve ela a começou. profissionalização. Teve o início, né? Exatamente. Então é assim que a gente tem que olhar, né, o empreendimento. Principalmente quem está no setor industrial ou prestação de serviço de larga escala. A chance de crescer é muito grande. De se transformar uma empresa de médio e grande porte é grande, desde que você tenha a governança adequada. Tem o caminho, né? Exatamente. Fale um pouquinho da tua consultoria, só para a gente poder encerrar. Como que é que você faz? Como é que você trabalha com ela? Eu faço prestação de serviço via fundação da universidade, né? Mas basicamente eu foquei em 3 elementos. Desenvolvimento de liderança para reduzir rotatividade e melhorar engajamento. Então eu faço isso. Melhoria contínua e solução de problemas. Então a utilização de ferramentas como o PDCA, por exemplo, para que as empresas resolvam os seus problemas recorrentes que estão ali, ninguém dá bola. E planejamento estratégico. Então esses são os elementos, as 3 áreas que eu trabalho. Na melhoria contínua, também a questão da padronização para sistema de gestão da qualidade, então preparação para quem queira uma certificação ISO 9001. Mas para você ter uma ideia, em 1970 teve um grande estudioso da área da qualidade dos Estados Unidos chamado Armand Feigenbaum, com esse nome, mas é dos Estados Unidos. E ele trabalhava nas empresas, fazendo melhoria, para implementação de melhoria, e ele cunhou o termo, a nomenclatura fábrica oculta. E perguntava por que é isso. Ele falou assim, toda organização tem dentro dela outra organização disfarçada que serve só para jogar dinheiro fora. E conforme o nível de desorganização, chega a jogar fora 40% de todo o dinheiro que entra. Tá certo? Então, se você for olhar nas empresas, né, você pega uma empresa que tenha 100 funcionários. Quantas torneirinhas, simbolicamente falando, estão lá abertas, pingando, jogando água fora? Entendeu? É uma lâmpada que está acesa sem necessidade, é um computador que fica ligado, é uma não conformidade que está ali vista e ninguém toma uma medida, é atraso, é não sei o quê. Ou seja, descontrole, falta de informação, todas as coisas que acontecem na rotina de uma empresa, que quem está lá dentro acha que é normal e que aquilo é jogar dinheiro fora. Eu fiz um trabalho junto com um estudante meu numa empresa que tinha uma palavra que era usada em todos os setores, refugo. O refugo, todo mundo falava do tal refugo. E era natural e fazia parte da rotina o tal refugo. Aí a gente ficou conversando, esse refugo, e esse meu aluno falou, mas o que é esse refugo? Aí vamos ver. Era só R$900 mil por ano de matéria-prima jogado fora. E aí nós fizemos um trabalho de 1 ano para tratar o refugo, caiu de R$900 mil para R$230 mil. Olha que diferença, hein? E sem gastar 1 centavo. Isso é melhoria contínua. Então, esse refugo é um componente da fábrica oculta. Entendeu? Então você vai lá. Aí eu estava falando desse exemplo na aula de engenharia, de um aluno meu está fazendo estágio numa metalúrgica. Ele falou, professor, você não vai acreditar, eu cheguei lá na empresa, a gente trabalha com tubo lá, corta tubo de 50 centímetros. O tubo que a gente compra sobra 40. Então corta 4 de 50 centímetros um tubo de 40. E fica 40 centavos. Daí eu perguntei, daí que vai? Isso é descarte. É sucata. Nossa. Entendeu? Aí ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Fui ver lá, tinha lá 2 containers de sucata lá desse tubo que ia ser descartado. Aí ele começou um trabalho lá para ver mudanças
ou com o fornecedor, ou com o modelo de compra, para minimizar essa perda, entendeu? Então, esse tubo que está sendo jogado fora está dentro da fábrica oculta, entendeu? Então, e você O for empresário olhar... na correria às vezes não vê isso, né? Exato, está muito ocupado para melhorar. E às vezes, né, você vai na Tetra Pak, eles têm grupo de melhoria rodando todo dia. E a empresa já é boa, já é eficiente. E ainda assim está o pessoal lá. Ainda assim não está bom, precisa... Porque É que tem que estar sempre melhorando, né? E a oportunidade de melhoria aparece todo dia. Uhum. Aparece todo dia. Onde você menos espera, se enxerga ali, trazendo as pessoas que são os operadores. O exemplo que eu dou, você tem carro, você está lá, você fica no máximo 1 hora por dia dentro do carro. No máximo, o dia que se dirige muito, você fica 1 hora por dentro do carro. Aí você escuta um barulhinho diferente. Você percebe, fica ali procurando, né? Escutando o barulho, para ver de onde que vem. Ou seja, fica 1 hora, no máximo, por dia, e você conhece o som do carro. Imagina um funcionário que opera a máquina por 8 horas. Ele sabe tudo daquela máquina, ela sabe a respiração dessa máquina. E se envolver essa pessoa no processo de melhoria, ele vai trazer soluções que a gente não está pensando, que a gente não está enxergando. Com certeza. Porque ele está lá respirando a produção. E nós ficamos longe da produção. É isso. Tem que ser tudo integrado, né? Não adianta. Quem quiser conversar mais sobre essas consultorias, entre em contato comigo, né? Pode pôr meu telefone na tela, se for possível. Pode colocar ali, Rodrigo. Meu WhatsApp é público. Lembra quando era escondido, né? Uhum. Estamos sempre conversando. 42 99969 0193. E é importante, né? Sempre a pessoa que quer melhorar, procurar, né? Uma consultoria, procurar um auxílio. Senão não vai para frente. É difícil, viu? É muito difícil. Por que às vezes o que o consultor faz? Ele faz o óbvio. Ele chega na empresa e fala assim, essa xícara está fora do lugar. Todo mundo sabia que a xícara estava fora do lugar. Só que às vezes a pessoa não consegue visualizar isso. Faz parte da rotina e a gente faz parte do problema. Nós colocamos a xícara fora do lugar, entendeu? E o cara vem e fala, essa xícara tem que ser tirada daqui. Semana que vem eu vou chegar aqui. Quem é o responsável por tirar daqui? E a gente faz esse trabalho como consultor. E a empresa acaba se movimentando, primeiro, porque está pagando, né? E vem uma pessoa de fora e mete o dedo na ferida. E é isso que faz o consultor, na verdade, né? E aí isso vai fazer eles empresa, ajustarem isso, não deixa mais ali. A xícara não vai estar mais aqui. Ou se breve. você deixar, você vai estar ciente que ela vai estar no local errado. Exatamente. Mas a mudança de comportamento é muito, muito poderosa com consultoria, de várias áreas, assim. Sempre que puder chamar um consultor, porque a gente pensa, não, eu sei tudo sobre o meu negócio. Ok. Então o consultor vai te ajudar no que você não sabe. Você não sabe. Professor Canabarro, olha, foi uma excelente conversa aqui, trouxe uma visão bem diferenciada, assim, eu gostei muito da gente estar conversando, porque você traz uma visão diferenciada da governança. Hoje em dia, quando a gente fala em governança, às vezes traz um pouco de medo ao pessoal. Sim. E você simplificou, assim, de uma maneira impressionante, né? Que bom. Então, muito obrigada pela tua presença e a gente quer deixar, né, as portas aqui sempre abertas. Então, obrigado, Carol. Que possa vir de novo para a gente conversar um pouco mais sobre esse, porque eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, ou sobre outros assuntos, né? Maravilha, obrigado. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição também. E continuando, os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!